Irmãos, vou apresentar o presbítero Solano Portela. Ele esteve conosco no quarto seminário, foi muito edificante, foi uma bênção. É um servo de Deus, um homem de Deus, dispensa qualquer tipo de apresentação. Mas nós vamos apresentá-lo nesta manhã e passar algumas instruções de como vai ser o nosso dia hoje de seminário. O presbítero Solano Portela, ele é graduado em matemática. Ele é mestre em teologia pelo Seminário Teológico dos Estados Unidos, doutorado em educação, possui diversos livros e artigos já publicados. Ele é presbítero ordenado desde 1975, e hoje ele é atualmente diretor de ensino da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Ou seja, Deus tem nos dado a graça de ter homens capacitados e eruditos na palavra de Deus para que possamos aprender a palavra do Senhor. Amém, irmãos? O cronograma do nosso dia hoje, nós estaremos nessa primeira plenária ouvindo o presbítero Solano. Após isso, nós teremos 10 minutinhos, em média 10, para uma pausa. Vai ter um café lá no terceiro andar, então vocês podem tomar um café. Em seguida, nós já voltamos para estar ouvindo o presbítero Luiz Sérgio. Amém, meus irmãos? Desde já eu já quero convidar o presbítero Solano Portela para voltar. Podem sentar, irmãos. Trago a saudação aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, a igreja na qual Deus me colocou onde sirvo como presbítero. É uma alegria muito grande estar aqui, privilégio ter sido convidado por uma segunda vez para esse encontro, nessa ocasião aqui, já o quarto encontro de educadores, obreiros e educadores cristãos, e desta feita para nos debruçarmos sobre um tema que às vezes parece um pouco árido, um pouco frio, mas tão essencial à Igreja de Cristo, tão essencial ao ensino, e como esse é um seminário de obreiros e educadores, eu creio que nada mais apropriado do que nós falarmos alguns momentos, extraindo da palavra de Deus algumas diretrizes sobre a questão do preparo da lição da escola dominical, da escola bíblica dominical. Gostaria de ler para os irmãos, inicialmente, Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. E Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. E do capítulo 5, versículo 1 também: Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Voltaremos a fazer referência a esses textos da palavra de Deus mais à frente, mas agora vamos procurar o direcionamento de Deus em oração. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, lemos a Tua palavra e estamos prestes a examinar o que é que ela pode significar para nós, como podemos aplicá-la, e ter outras diretrizes também que venham auxiliar o nosso caminhar como obreiros e educadores cristãos. Te pedimos que ela seja
lúcida, clara, iluminada pelo Teu Espírito Santo, para que possa produzir os frutos nas nossas vidas e para que possa fortalecer a Igreja de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso roteiro, meus irmãos, depois de uma breve introdução, nós vamos falar sobre o preparo para dominar o assunto. Depois falaremos sobre o preparo para o melhor método de transmitir o assunto. Na sequência, o preparo para conhecer a classe e identificar o ponto de contato. Depois, o preparo para aplicar o objetivo da lição e no final traçaremos algumas conclusões e vamos trazer também alguns materiais de apoio colocados aí no livro que vocês têm em mãos, mas queremos, se assim o tempo nos permitir, falar um pouquinho sobre a tabela que também está colocada no livro, que é uma proposta de um plano semanal de preparo e estudo das lições de escola dominical. Quando me refiro às lições de escola dominical, não estou me referindo necessariamente a uma lição pré-programada, muitas vezes igreja por igreja isso varia, mas de uma forma ou de outra você deve estar desenvolvendo um tema ou expondo um livro da palavra durante vários domingos, e esse plano semanal pode auxiliar também esse preparo para aqueles que estão ou se dedicando já ao ensino ou almejando a essa posição que é um ministério dentro da Igreja de Cristo. Então, partindo já para a nossa introdução, nós lemos esses dois versos aqui. Deuteronômio capítulo 4 e Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 de cada um dos capítulos. E sublinhado aí, projetado, espero que esteja saindo a projeção, está o meu terceiro olho aqui, já viu que está saindo a projeção. Vocês têm a palavrinha ensino no capítulo 4 e tem a palavra aprender no capítulo 5. São duas faces da mesma moeda, não é? Verdades que têm que ser ensinadas e aprendidas. São dois aspectos de um mesmo processo. Na área pedagógica, muitas vezes isso é chamado do processo de ensino-aprendizado, porque se não há aprendizado, não há ensino. E sem o ensino, de alguma forma, de alguma maneira, quer por uma pessoa, quer por outras vias, mas tem que haver um ensino para que haja o aprendizado, para que ele se processe. O que nos chama a atenção é que essas duas palavras aí, ensino ou ensinar e aprender, esses dois, as duas raízes aí das quais nós tiramos os verbos ensinar e aprender, no hebraico elas vêm de uma mesma palavra. É a mesma palavra para ensinar e para aprender. Há uma intercomunicabilidade, uma intercambiabilidade, é a mesma palavra, é a mesma raiz entre ensinar e aprender. A palavra é lamad, e no modo da voz ativa do hebraico, nós traduzimos como ensinar. No modo da voz passiva, ela é traduzida como aprender. Quando a gente chega no grego, a ideia na língua grega, ela tem uma palavrinha didasko, de onde vem a palavra didática, e tem o sentido de estender a mão repetidamente, dando a ideia de um relacionamento constante. O ensinar adequado, ele se executa exatamente por relacionamentos entre aquele que é professor e aquele que é aluno. Existem outras palavrinhas também que são traduzidas como aprender,
mas o interessante é que didático pode também ser utilizado na voz passiva e ser traduzido como aprender ou ser instruído. Eu sei que nos dias de hoje nós temos diversas interpretações do que é ensinar. E algumas dessas interpretações fazem com que nós percamos a essência de que ensinar e aprender é transmitir alguma coisa a alguém. E aprender é absorver, receber, internalizar aquilo que foi transmitido. Contemporaneamente, muitas vezes, as pedagogas que porventura aqui estejam, que trabalham nas escolas, sabem que não, ensinar é fazer pensar. Certo, fazer pensar faz parte do processo de ensino-aprendizado, mas não é a essência do ensinar e do aprender. Estímulo à resolução de problemas é como é definido o ensino. Mas é mais do que isso, porque somente você estimular, mas se você não mostrar os caminhos e se as ferramentas não tiverem sido internalizadas, você não vai conseguir resolver os problemas que lhe forem colocados. Ou então, escolas bem de vanguarda dizem, não, ensinar é a criação de novos hábitos de pensamento, de ação, e às vezes elas entram num ativismo, e às vezes um ativismo social intenso, e acham que estão cumprindo aquela regra mágica do ensinar e aprender, quando na realidade estão produzindo cidadãos que vão ser muito ativos, mas talvez ativamente ignorantes, porque não passaram pelos passos e não receberam aquilo que se constituiria com solidez a base do saber nas suas vidas. Essas definições modernas, todas elas têm a tendência de fugir exatamente dessa ideia de transmissão de conhecimento. Porque a grande filosofia pedagógica que se instalou, e principalmente na nossa terra no Brasil, chamada de construtivismo, diz que o aluno ele é autônomo, que você não pode ter nenhum direcionamento ao seu aprender, porque isso seria coação pedagógica. E muitas vezes essa mesma ideia, vejam como ela é estranha, ela entra na área moral. O grande pedagogo que é considerado aquele que firmou as bases do construtivismo, Jean Piaget, ele escreveu um livro chamado Juízo Moral na Criança, onde ele diz que se na esfera pedagógica você tem o direcionamento como uma coação pedagógica, na esfera moral, se você der direcionamento, diretrizes, parâmetros, você está fazendo uma coação moral. Então, na concepção generalizada da pedagogia nossa, as pessoas são moralmente neutras, têm que ser deixadas à sua iniciativa, e aí vem aquela história. E o professor é um mero, esse é um termo moderno também, é um mero facilitador. Ele não é mais aquele que é o mestre daquilo que ensina. Ele vai apenas facilitar a interatividade do aluno com o meio. E todos esses conceitos, eles, se tem alguma verdade neles, e às vezes poderiam até ser úteis, sem perder o caminho principal, que é ensinar, é transmitir conhecimento. Essa é a visão bíblica. Conhecimento não se constrói, se transmite. Entendimento, você pode até dizer, o entendimento, a internalização do conhecimento, ele é construído sim, mas o conhecimento, ele é como se fosse uma pérola de grande preço que é transmitida de pessoa a pessoa, de geração em geração. Essa é a visão da palavra de Deus, essa é a visão que Paulo tinha do que é ensinar, transmitir, essa é a visão que ele tinha quando ele falou a Timóteo que escolhesse pessoas idôneas para que pudesse transmitir a essas pessoas as coisas que havia recebido dele,
e essas pessoas, por sua vez, levariam à frente essa mesma visão do que é conhecimento, e assim é que a tocha do Evangelho foi carregada geração após geração, mas não é somente na esfera eclesiástica, na esfera do Evangelho, é no sentido mais amplo possível. O conhecimento de gerações passadas forma a base, o alicerce do conhecimento que será produzido pelas gerações subsequentes. Ensinar é, portanto, mais do que ser um facilitador. O professor é um transmissor, ele é ponto-chave focal do processo de ensino. Romanos 12:7 fala, a nossa tradução diz: o que ensina, esmere-se em fazê-lo. No original, o que ensina, ensine. Dedique-se, tenha foco no ensino. Muitas vezes nós nos perdemos com tantas coisas periféricas que nos esquecemos da essência. Então, aquele que foi chamado por Deus para ser um obreiro, um educador, que se aplique naquilo que é o foco do seu chamado, o que ensina, ensine. Faça bem aquilo que está sendo comissionado a fazer. O aluno, em tudo isso, o aluno é alguém que participa, obviamente, mas se não há entendimento, não houve transmissão, mas houve dispersão do conhecimento. Então, o grande ponto aqui é exatamente os irmãos capturarem essa ideia de que ensinar é a transmissão de conhecimento, e o objetivo é essa transmissão e não dispersão. Um bom exemplo disso, para a atividade de ensino e aprendizado, é o de uma linha de transmissão de energia, né? Tem uma fonte geradora, essa fonte geradora aí está como uma usina térmica, mas poderia ser hidroelétrica. Você tem as torres que vão suportando aí e apoiando os fios. Você tem uma subestação elevadora que precede as torres, que vai exatamente elevar a transmissão em alta voltagem, e depois uma subestação abaixadora que vai baixar a voltagem para a distribuição urbana, nos lares, nas casas. E o aproveitamento eficaz ele vai se dar quando você tiver aquela energia que foi gerada na casa, com a possibilidade de você ter luz, de você ter como acionar todos os dispositivos elétricos e eletrônicos que você tem no seu lar. Poderíamos dizer, se fôssemos traçar um paralelo, que na fonte geradora nós temos Deus e, por sua delegação, o professor, e aqui temos a questão do conhecimento e do conteúdo. Toda essa rede de transmissão aqui são os textos, as salas de aulas, os métodos, os diversos percursos que você tem para providenciar o aprendizado. Todos eles são adaptáveis de acordo com as circunstâncias. Se você tem um pequeno gerador, você não precisa de uma torre de alta tensão, obviamente. E no final você tem o aprendizado. Essa seria uma ilustração que nós poderíamos trazer sobre a questão do processo de ensino-aprendizado. Mas o nosso tema é sobre o preparo. E será que o preparo é importante? Certamente que ele é. O preparo é importante porque nós começamos a ver que Deus Pai prepara. Deus Pai prepara. O preparo é necessário para que nos certifiquemos da eficácia dessa transmissão.
Mateus 3,3, isso está refletido em Isaías 43, diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ora, se Deus Pai designou João Batista para preparar o caminho do Senhor, do nosso Senhor, mostra como no plano de Deus, no plano eterno, na sua soberania, a questão do preparo está incluída, está inclusa também. Mateus capítulo 11, versículo 10: este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então aquilo que estava projetado, estava planejado, estava profetizado, é executado exatamente de acordo com o plano de Deus, porque o plano de Deus é perfeito. Então, mas ele prepara, ele vem preparar a vinda do Messias. Nós vemos que não é só Deus Pai, mas Deus Filho prepara. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Não é, Deus não estava iniciando ali o preparo, Jesus Cristo não estava iniciando ali o preparo para a execução do plano, não, já estava tudo preparado para que ele pudesse receber o seu povo nas suas moradas celestiais. Paulo reforça essa questão do preparo. Paulo ensina a ensinar com preparo, naquele versículo que aquele texto que já nós lemos, o processo de ensino-aprendizado não é somente escolher as pessoas idôneas, mas tinha que haver o preparo também para o ensino, o que falar a essas pessoas. E nesse texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículos 2 a 15: e o que de minha parte ouvisse através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Paulo utiliza dois exemplos: o do soldado que tem foco naquilo que ele está comissionado a fazer, e ele utiliza o exemplo do atleta que ele procura se cientificar e saber de antemão, com preparo, quais são as regras, e começa o seu treinamento a treinar de acordo com aquelas regras, para que ele possa atingir o seu objetivo. Nós temos exemplos na Bíblia e pulamos aqui ainda o versículo 15 desse capítulo, deixe-me ler: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade significa conhecer a palavra da verdade, ter essa palavra internalizada no seu coração e preparar-se com essa palavra da verdade para ser transmissor das verdades que ela contém. Temos exemplos então de professores na Bíblia, na palavra de Deus. Por exemplo, o preparo do professor Jeremias. Jeremias capítulos 13 e 14, 13 e 24, temos um exemplo muito interessante. Lá no capítulo 13, é a ilustração de uma cinta de linho. Jeremias é comissionado por Deus a pegar uma cinta de linho, ou um cinto de linho, que as pessoas naquela época pegavam esse tecido longo e se cingiam. Ele se via numa espécie de tanto de roupa de baixo, como também para manter aqui o abdômen contraído e poderem se desincumbir melhor de suas atividades. Então, o que é que o profeta tinha que fazer? Ele tinha que comprar esse cinto,
ele tinha que se cingir com esse cinto, usá-lo. Depois ele tinha que submergir o cinto num rio, colocar uma pedra em cima para que ele ficasse lá embaixo, esperar, verificar, e depois de todo esse processo ele vai lá e pega essa cinta de linho e vê que ela não se presta mais ao propósito, porque ela apodreceu ali durante aquele tempo em que estava submersa. E é Deus aqui dando ao profeta uma poderosa ilustração. Deus diz assim: deste modo, ou seja, da mesma forma como esse cinto de linho está roto, ele está esgarçado, ele não se presta mais à sua finalidade, da mesma forma o povo de Deus que havia sido comprado, que havia sido adquirido por alto preço, esse povo que deveria servir a uma finalidade, ser os guardiões dos oráculos de Deus, eles estavam se tornando imprestáveis pela desobediência, porque eles haviam submergido as suas vidas debaixo do pecado, teriam perdido a finalidade pela qual haviam sido criados, teriam perdido a finalidade da sua criação. E pense, Jeremias, com todo esse preparo para ter uma ilustração, para que aquilo fosse vividamente compreendido por ele, e com essa compreensão profunda ele pudesse transmitir aos outros com a mesma ênfase que aquela peça de ensino teve na sua vida, quando ele teve que fazer e seguir todos aqueles passos determinados por Deus. Isso era um preparo para uma lição de escola dominical, se nós fôssemos trazer para os nossos dias, né? É um preparo para o ensino ao povo de Deus, que é o que nós fazemos nas nossas escolas bíblicas dominicais, nas nossas igrejas. Quanto preparo não envolveu aquela lição que tinha que ser dada e ministrada. No capítulo 24 de Jeremias, nós temos uma outra ilustração, a ilustração dos figos. E Deus pergunta: o que é que você vê nesses 2 cestos? Que vês? E aí ele vê figos podres e figos bons. E aí vem a lição: do modo por que vejo, diz o texto, assim, ou seja, dessa maneira está o povo, com figos podres no meio de figos bons. E nós sabemos o que acontece, o povo sabia o que acontecia. Os figos podres terminariam contaminando os figos bons. 2 segmentos do povo de Deus, o fiel e o infiel, convivendo conjuntamente, e um sendo contaminado pelo outro. Mas para que essa lição seja internalizada, compreendida, uma poderosa ilustração foi dada pelo próprio Deus ao profeta. Isso é lição para nós também, como nós podemos nos preparar de uma forma bem intensa, para que as nossas palavras também sejam ilustradas com situações, com coisas do dia a dia, da vida real, às vezes até alguma ilustração gráfica, principalmente na escola bíblica dominical aos pequeninos. Isso é muito eficaz para que as verdades de Deus sejam transmitidas. E aí é lá em Jeremias também que nós temos esse grande alerta, em Jeremias 48, versículo 10, um aviso solene que vem da parte de Deus: maldito o que faz o trabalho do Senhor relaxadamente. E a nossa oração é que nós nunca sejamos encontrados debaixo dessa situação, que Deus sempre nos encontre como obreiros, como educadores, como professores, fazendo o trabalho do Senhor de uma forma precisa, de uma forma que honre a missão à qual nós fomos chamados. O preparo para dominar o assunto. Chama-nos a atenção que muito aprender não significa domínio do assunto.
A própria palavra de Deus nos chama a atenção em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, que existem aqueles que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E o texto, no seu contexto, aqui está falando e fazendo referência a homens que são amorais e imorais, ou seja, o muito saber não purifica a vida, nem leva necessariamente à verdade. Mas nós temos aqui também explicitado a importância da oração como alicerce e ponto central. Você tem que orar, você tem que ter uma vida de oração, você tem que estar na presença de Deus, suplicando pela ação do Espírito Santo em sua vida, para que Ele venha a iluminar a sua vida e principalmente iluminar o conhecimento das verdades que Deus fez registrar na sua palavra, e o entendimento do que está aqui colocado vem pela ação do Espírito Santo, primeiramente na sua vida e em segundo lugar na vida dos seus alunos. Nem o muito aprender, nem o muito estudar vai levar ao domínio do assunto, a atitude correta, a purificação de vida, nem todo o preparo do mundo vai levar à transformação de vidas, se nós não estivermos suplicando a Deus para que o Espírito Santo reja as nossas vidas e encaminhe os nossos passos como obreiros e educadores cristãos. O estudo da palavra é a parte mais importante, porque afinal de tudo, o que você vai transmitir, você tem como objetivo dar a melhor compreensão possível da palavra de Deus. E então você tem algumas perguntas que são essenciais, e quando você está se preparando para ensinar alguma coisa, você tem que responder nesse seu preparo. Primeiro, sempre pergunte: o que é que essa passagem, esse texto bíblico significava para aqueles que receberam em primeira mão o texto? Que tipo de contexto eles estavam vivendo naquela ocasião? Como é que foi o impacto inicial daquele texto, daquela palavra, para aquelas pessoas que estavam ali sendo alvo da instrução divina da parte de Deus pelos seus servos? Segundo, qual o relacionamento que esse trecho tem para a minha vida? Qual a aplicação que eu posso fazer dele na minha vida? Antes de você pensar na vida dos seus alunos, nas vidas das outras pessoas, se você não toma cuidado de sua vida, as coisas não vão correr bem. Tem cuidado de ti mesmo e depois da doutrina ou do ensino, né? É uma instrução que nós temos na palavra de Deus. E terceiro, qual a mensagem transmitida para as questões que as pessoas confrontam nos dias de hoje? Para os meus alunos, o que é que esse texto, o que é que esse livro da palavra de Deus, esse capítulo, esse versículo aqui tem a dizer para os problemas que nós confrontamos no nosso dia a dia? A palavra de Deus, ela é eterna, ela é perene, ela é aplicável em todas as eras, em todas as situações, e são perguntas pertinentes. E temos também a necessidade de conhecer a lição, a importância do conhecimento da lição que nós vamos ensinar no próximo domingo, durante esse mês, durante o trimestre, ter um conhecimento prévio da lição. Você tem algo para ensinar e tem alguns pontos essenciais aqui nesse aspecto. Pergunte: de que essa lição trata realmente? É uma lição que ensina história bíblica? É uma lição que ensina alguma doutrina ou alguma verdade teológica? Quais foram as diretrizes recebidas ou informadas? Muitas vezes os autores da lição colocam essas diretrizes que eles receberam como objetivo, ou a que eles intencionam. Qual o tema maior do trimestre ou do ano?
Como é que essa lição se relaciona com o tema maior que nós estamos trabalhando na minha igreja? Qual o contexto geral do que eu estou ensinando? São perguntas pertinentes que você tem que fazer. Conheça bem a lição. Verifique se existem trechos que são específicos para os professores. Muitas vezes você tem a lição do aluno e tem uma lição do professor. Outras vezes a lição é mesclada. Você tem uma lição só, você tem alguns destaques e diz: professor, faça isso, levante essa pergunta, levante essa questão. Identifique se existem alguns recados que foram dados pelos autores para os professores. Memorize, decore o título. Isso já traz, o título da lição já traz alguma informação e venha a discernir o objetivo da lição. Leituras diárias. Normalmente as lições de escola dominical, elas trazem leituras diárias, uma leitura para cada dia da semana. E se essa lição, a do próximo domingo, ela traz leituras diárias, leia os textos, confira as referências. Autores erram, editoras erram, muitas vezes a referência não é aquela. Nada destrói tanto a eficácia de uma lição do que você chegar na hora e a referência não é bem aquela, e fica aquela discussão ali na aula, onde é que se encontra aquele texto. Muitas vezes até o aluno diz: professor, o livro aí não tem esse capítulo. Foi uma referência errada. O número do capítulo não era aquele, colocou-se o 1 na frente indevidamente. Então você não quer passar vergonha na frente da classe, é melhor estudar bem a lição nesse sentido. E identifique e use ferramentas que são valiosas para o seu ensino, livros que podem lhes ensinar e podem lhe ajudar também no preparo da lição. Fontes principais: a Bíblia, obviamente, uma concordância bíblica, e hoje na era da internet você tem a facilidade também de fazer a pesquisa, pelos aplicativos, e tem Bíblias que também já estão disponíveis nos telefones, nos smartphones ou no iPads ou nos dispositivos que você tiver, e você pode fazer uma referência cruzada daquele tema que você está estudando. Isso auxilia muito. Mas obtenha livros com bons padrões doutrinários, e obviamente você tem que ter a lição como uma fonte principal. Se a sua igreja adota uma lição de escola dominical, você tem que tê-la para que possa ensinar adequadamente. Ou às vezes igrejas estudam livros em vez de lições de escola dominical. Conheça bem as fontes de pesquisa, além da internet. Existem livros de teologia sistemática, enciclopédias, dicionários bíblicos são sempre uma fonte, e eles também muitas vezes estão disponíveis pela internet. E procure se inteirar de alguns livros que venham a melhorar a sua didática, trazer ilustrações, ou às vezes até fazer a sintonia fina da sua metodologia. O preparo para melhorar o método de transmitir o assunto. Até agora nós falamos bastante em conteúdo, mas a metodologia deve receber a nossa atenção também. A palavra método, o conceito de método é a conjunção de duas palavrinhas gregas, meta e rodos. Rodos é de onde vem o nosso termo rodovia, estrada. Rodovia vem de rodos, que é caminho. Ou seja, na palavra método você traz o conceito de alguém que percorre ou atravessa estradas que levam de um lugar a outro. Isso é importante porque o método não é um fim em si, mas serve para embalar o conteúdo, serve para levar você de um ponto onde você estava para um ponto onde você
deverá se encontrar depois do processo de ensino-aprendizado. Existe muita confusão sobre essa questão e muita utilização excessiva de metodologia às custas do conteúdo, como se uma coisa fosse se contrapor à outra. Ensinar é mais do que aplicar bons métodos, mas, infelizmente, as últimas gerações estão mais preocupadas com metodologia do que com conteúdo. Não podemos colocar uma coisa contra a outra. E existe o benefício de nós aplicarmos a metodologia adequada. Se o conteúdo é bom, o método é adequado, então isso vai providenciar e gerar interesse. Vai desenvolver entusiasmo pelo aprendizado. Vai abraçar dentro de si esse momento de classe, esse momento de sala de aula na igreja ou no sermão, vai abraçar ilustrações e exemplos também que auxiliarão a compreensão, da mesma forma como Deus utilizou com Jeremias. Tudo isso é parte de uma metodologia de ensino-aprendizado que vai ajudar muito. Vai construir situações de suspense no ensino da lição, que vai levar a uma boa assimilação. Creio que da última vez que aqui eu falei sobre a didática de Cristo, se não me falha a memória, e naquele momento em que ele está interagindo, o texto que nós utilizamos como base foi o da mulher samaritana, e nós vimos como Jesus trabalha essa questão do suspense. Ele vai revelando as verdades aos poucos, de tal maneira que o interesse naquele aprendizado ele é mantido. E nós somos impacientes muitas vezes no nosso ensino. A gente quer dar o fim antes do começo, a gente quer chegar à conclusão antes de preparar o coração para as conclusões, ou os corações dos alunos. Jesus Cristo falava da água viva, falava que ela nunca mais ia ter sede, e aquilo vai despertando a curiosidade dela, vai criando suspense, e ele vai dizendo: se você conhecesse aquele que está falando com você, e aquilo vai deixando ela eriçada para saber mais, e no final é que ele prega-se a si mesmo, que ele se revela, ele diz: eu sou, eu falo a ti. Então, no momento certo, as verdades são transmitidas. E então, Jesus passa a dar uma mensagem rica em conteúdo, mostrando que o Pai procura os adoradores que o adorem verdadeiramente em espírito e em verdade, que não é num local ou no outro que vai ser adorado adequadamente, mas é nos corações, em vidas transformadas, e vai falando doutrina após doutrina, adorar em espírito e em verdade. E aquela mulher converte-se e ela passa a ser uma transmissora também das verdades. Lá em João capítulo 4, no final do capítulo, a gente vê que muitos se converteram através do testemunho daquela mulher. Ela passou de aluna a professora, e Jesus Cristo utilizou toda aquela metodologia para alcançar o seu coração. Mas tem um preparo bem específico aqui para conhecer a classe. Você tem que conhecer a sua classe, as pessoas a quem você vai transmitir. Quando eu digo classe, se você é um professor de escola bíblica dominical, mas pode ser que Deus lhe coloque necessariamente, não na frente de uma classe, mas não há escapatória. Como servo de Deus, como povo de Deus, todos nós somos transmissores de suas palavras, porque Ele deu a grande comissão lá em Mateus 28 e nos outros trechos, para que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho a toda criatura. Então não tem escapatória. Se você é cristão, você é professor. Se você é professor, você tem que estar interessado nas questões relacionadas com o processo de ensino-aprendizado. E nós temos que conhecer, se não uma classe, conhecer nem a pessoa do outro lado a quem nós estamos falando. Afinal, ensinar é muito mais do que despejar uma série de coisas. Não, é falar precisamente, adequadamente às situações e às necessidades da pessoa que está
no outro lado. O conceito de comunicação é exatamente fazer comum um entendimento. E aí nós precisamos daquilo que é conhecido como ponto de contato. Vamos voltar aqui à nossa ilustração lá da rede de transmissão. Nós temos o conhecimento que procede de Deus, do professor, em forma de um conteúdo a ser ensinado. Aqui nós temos a fonte geradora, depois temos uma subestação elevadora. A transmissão ela é elevada a alta voltagem para que ela possa ir mais longe, vencer distâncias. É feita pelos fios, por uma subestação abaixadora, torres, postes, vários equipamentos isoladores. Representa tudo aquilo que facilita e possibilita o ensino: textos, salas de aula, métodos, recursos diversos. O aluno é representado aqui lá pela casinha, ou pelo que está dentro dela, que necessita da energia transmitida. Mas vocês concordam comigo que isso não vai valer nada se não houver um contato no interruptor, um ponto de contato ali representado por uma chave de alta tensão. Ou seja, você tem o ponto gerador, você tem a rede de transmissão, você tem o ponto de recepção, mas pode faltar o ponto de contato. O interruptor pode estar desligado, o aluno vai continuar sem luz. A palavra aluno significa isso, sem luz, aluno. E o professor é aquele que traz a luz. E se não tiver um ponto de contato para que chegue até ele, então de nada vai adiantar. E cabe ao professor discernir qual é esse ponto de contato, conhecer os alunos, travar um relacionamento pessoal com eles. Toda vez que você estiver falando de verdades, transmitindo alguma coisa, mas principalmente de Cristo, você tem que estar sempre pensando: como é que eu posso trazê-los mais perto de Cristo? Como é que eu posso trazê-los para um envolvimento maior com a igreja, para uma melhor intensificação e correção do pecado? Como é que eu posso renovar o entusiasmo dele pela fé cristã? Paulo nos dá um exemplo de pontos de contato. Exemplo magistral está lá em Atos capítulo 17. Eu gostaria de estar com vocês alguns minutos examinando esses textos. Em Atos 17, você vai encontrar Paulo em duas situações diferentes. Na realidade, em três, mas uma intermediária. Eu estou me referindo principalmente ao início de Atos 17. Eu vou projetar aqui os textos. No início de Atos 17, Paulo vai estar em Tessalônica. O que é que tinha em Tessalônica? Tinha uma sinagoga e ele vai estar falando aos judeus, vai estar ensinando aos judeus. E depois, passando por Bereia, onde os cristãos são classificados como mais nobres, porque iam até a palavra de Deus para verificar se as coisas ensinadas eram realmente aquilo que estava colocado na palavra, ele chega e tem que falar aos intelectuais de Atenas. Duas situações distintas. Primeiro lá a sinagoga, segunda lá aos intelectuais de Atenas. Vamos ver o texto aqui que nos mostra esses dois tipos diferentes de alunos: judeus e intelectuais do mundo grego. Vamos ler juntos? Tendo passado por Anfípolis, leamos, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo
que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Aqui está o primeiro tipo de alunos aqui que Paulo tem. Mas continuando, depois nós iremos ver o segundo tipo de alunos. Vamos nos demorar um pouquinho aqui no primeiro tipo de alunos. O que é que Paulo fazia? Ele ia para a sinagoga. E diz o texto aqui, no versículo 2, que ele fazia o quê? Ele arrazoava, né? Ele arrazoou acerca das Escrituras. O que é arrazoar? É discutir, raciocinar, falar de forma inteligível para que eles compreendessem. Quais eram as Escrituras aqui no tempo de Paulo? Ele tinha a Bíblia completa aqui. Bom, primeiro não era assim, né? Porque era rolos. Então, literalmente, Paulo tinha que desenrolar, né, a questão, não folhear. Mas quais eram as Escrituras que os judeus tinham nas sinagogas? O Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento. Esse era o ponto de contato dentro da sinagoga, era o Antigo Testamento. Paulo não precisava chegar numa sinagoga e dizer: olha, estou trazendo aqui esses rolos, e fazer uma explicação, e passar 2 dias explicando o que eles eram, e dizendo que eram livros que haviam sido escritos para o povo de Deus. Não, eles já aceitavam aquilo. Eles sabiam, aquilo era a base comum. E sendo a base comum, Paulo começa a construir acima, além daquilo que é a base comum, que eram as Escrituras. Mesmo assim, ele tinha que esclarecer o que estava contido ali nas Escrituras. Então ele arrazoava, mas ele tinha um ponto de contato, que eram as Escrituras do Antigo Testamento. Ele expunha, demonstrava que era necessário que o Cristo que estava lá contido, ele dizia: olha, está lendo, lê isso aqui, lê o Salmo 22, gente. Salmo 22 está colocando aqui, detalhe por detalhe, a crucificação de Cristo Jesus. Aquele que padeceu lá na cruz é Cristo, ele está aqui no Salmo 22. Leiam Isaías, fala aqui: Deus conosco. É Cristo. Então, o discurso de Paulo, a pregação de Paulo, firmava-se nesse ponto de contato, que eram as Escrituras do Antigo Testamento. E ele explicava: esse Cristo aqui, ele veio para ser rei no sentido bem mais amplo do que simplesmente um rei terreno, mas o rei de vidas e corações. Ele é a salvação do seu povo, ele é a única esperança, o único nome na qual há salvação. E o versículo 4 registra gloriosamente que alguns deles foram persuadidos, unidos a Paulo e Silas, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, nessa situação de ensino na sinagoga. Mas tem o segundo tipo de alunos. E aí, começando no versículo 15, vamos ler? Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem o perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E os outros: parece pregador de estranhos deuses,
que há ressurreição. Até aqui, por enquanto. O que quer dizer esse tagarelo? Perguntavam os intelectuais, os filósofos lá, porque Paulo estava lá em Atenas. Inicialmente ele estava também na sinagoga, também entre judeus, também entre gentios que já eram piedosos convertidos, e também na praça, estava com visibilidade. E Paulo era questionado. Estranhos deuses, porque ele falava de Jesus. O texto continua. Vamos lá? Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que nos ensinam? O Areópago é a colina de Marte, era o local onde as pessoas discutiam as situações mais recentes, era onde causas eram julgadas, era uma espécie de tribunal ao ar livre, era também uma espécie de livre mercado, mas era o local onde os intelectuais lá de Atenas se reuniam. Vamos. Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E aí começa o sermão de Paulo. Leiamos. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição, uns escareceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Texto poderosíssimo e que nos ensina
diversas coisas dentro desse foco, desse enfoque que nós estamos querendo dar sobre a questão do ponto de contato. Vocês já pensaram Paulo chegar lá junto àqueles intelectuais de Atenas, com um monte de rolos aqui do Antigo Testamento debaixo do braço direito e esquerdo, e caminhar lá para aquele local onde ele tinha chamado para falar de Jesus? Já pensaram se Paulo chegasse lá e dissesse: olhem aqui as Escrituras, e esse que está aqui profetizado é o Cristo, falar a mesma coisa que ele estava falando na sinagoga? Não ia ter eficácia a mensagem dele. E Deus nos deu perspicácia e inteligência exatamente para que nós venhamos a conhecer as pessoas a quem nós estamos tendo que comunicar o Evangelho e procurar aquilo que apologeticamente é chamado ponto de contato. Qual era o ponto de contato aqui, para esse segundo grupo de alunos? Qual era o ponto de contato? O texto já nos deixa revelar desde o começo, quando diz que Paulo, ao ver a idolatria naquela situação, ele se revoltava. A expressão no grego pode ser traduzida: se comovia, se revirava internamente, né? Não é uma revolta assim de vou sair matando, derrubando, né? Não era um black bloc da vida, Paulo, não. Ele estava ali revoltado do ponto de vista espiritual, comovido, revirando-se por dentro por ver como havia tanta cegueira espiritual naquele lugar. E aí ele está falando de Jesus e desperta a curiosidade. E o texto nos diz também que o contexto daquela cidade era um contexto no qual as pessoas se ocupavam das últimas novidades. Iriam sempre vir e ouvir, né? Não havia internet, não havia jornais, não havia revistas, e as notícias se propagavam por pessoas, e pessoas que traziam novidades eram bem-vindas para falar das novidades. E Paulo é chamado e Paulo vai. Então, outra lição, né? Paulo é chamado e Paulo vai. Há uma situação que não era entre os judeus, mas era agora entre aqueles de formação helênica, grega, os intelectuais da época. E depois de ser comissionado a que falasse de Jesus, Paulo começa o seu discurso descrevendo a sua chegada até lá. E nessa subida ele viu o quê? Um altar ao Deus desconhecido. Pensem, ao Deus desconhecido. Eles próprios haviam erguido uma estátua que demonstrava a ignorância dele em questões espirituais, transcendentes. Haviam várias estátuas, vários ídolos, mas naquela que não ficava nada de fora, tinha uma ao Deus desconhecido. É exatamente esse que Paulo usa como ponto de contato. É esse o ponto de contato. E aí ele diz: é exatamente desse que eu venho a falar para vocês. Só que ele não é desconhecido para Paulo. E ele não é desconhecido para Paulo na extensão de que Paulo começa a fazer uma dissertação magistral sobre a pessoa de Deus. Quem é esse Deus? Um Deus que é soberano, um Deus que rege tudo. E ele passa a falar de Deus, e talvez alguém, eu não sei, tivesse ali interrompendo: Paulo, a turma quer ouvir você falar de Jesus. E talvez se fosse algum pregador nos nossos dias, ou nós mesmos, nós diríamos: é mesmo, eu tenho que falar de Jesus. Mas Paulo sabia que ele tinha que firmar os alicerces, falar de Deus, porque se não falasse de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é soberano, do Deus que é juiz, mas que também é misericórdia, do Deus que providenciou o único nome no qual há salvação, de nada adiantaria ele falar de Cristo sem esse contexto de conhecimento
ele firma o ponto de contato, ele desenvolve a sua apresentação. Ele sabia a quem ele estava falando, ele tinha o ponto de contato muito bem dominado, e Deus obviamente estava ali com ele, o Espírito Santo estava iluminando suas palavras ali, seu pensamento, e ele vai e fala desse Deus, e ele vem com uma mensagem contundente. O Deus que está na sua longanimidade, segurando o seu julgamento, não teve, por conta da ignorância dos homens, essas estátuas que são erguidas aí ao Deus desconhecido, ele está relevando isso. Mas deixe-me dizer que o Deus soberano do universo, ele não é adorado, ele não é visualizado por estátuas de metais preciosos, de pedras preciosas, de nada. A sua imagem não pode ser capturada em nada que possa ser visualmente adorado. A sua comunicação com as pessoas é na pessoa de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que veio e que se fez carne por amor do seu povo. Aí ele fala de Cristo no final, e ele diz: comanda a todos que se arrependam. A mensagem do arrependimento. E a pessoa de Cristo é apresentada como sendo a resposta de Deus a uma raça humana perdida nos seus delitos e pecados. E é interessante que eles mandavam ele chamá-lo porque queriam ouvir falar de Cristo Jesus. Mas quando Cristo Jesus é pregado no seu contexto maior e com uma mensagem que é contundente, muitos deles disseram: não queremos ouvir falar disso. E outros tiveram aquela mesma atitude que nós temos às vezes nos dias de hoje: depois eu vou cuidar disso, depois você me fala disso. E aos olhos humanos talvez a gente leia o texto e diga: essa pregação foi um grande fracasso. Não. Para mim, ela é uma das mais belas pregações na palavra de Deus, e está lá no versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele. Deus tem os seus, Deus vai e providencia os meios, os pregadores, a transmissão da sua mensagem, colhe o seu povo. Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais, que nós não sabemos quantos. E o sucesso na esfera divina não é medido quantitativamente, mas é medido pelo cumprimento dos propósitos insondáveis de Deus e pela forma como nós nos desincumbimos de nossas responsabilidades. Então, irmãos e irmãs, é importante esse ponto de contato. Caminhando já para o término aqui, o preparo para aplicar o objetivo da lição. A finalidade principal da lição é auxiliar os alunos para que o Senhor ensine através de nossas pessoas. Não é a exaltação do professor, do pregador, do irmão, não é. O Evangelho nunca deve ser forma de orgulho pessoal, mas de extrema humildade. Deus nos alcançou, glória a Deus porque Ele nos alcançou. Temos que ter então uma necessidade de aplicação pessoal, como Paulo disse, nós já citamos a Timóteo, ele fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E lá em 1 Timóteo 1, capítulo 15, ele diz: fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e aí ele diz: dos quais eu sou o principal. E você fica pensando: mas Paulo, como é que você pode se categorizar dessa maneira? Você é poderosamente usado por Deus, você merece estar andando de jatinho, ter uma mansão em algum lugar, desenvolver um grande ministério onde as ações e situações sejam galvanizadas e atenções para a sua pessoa, Paulo. Paulo escreve seu nome com todas as letras maiúsculas. Não, Paulo tinha essa profunda humildade, e era nessa humildade que ele era forte, porque ele tinha consciência de que Deus é tudo, Cristo é o único Salvador
O Espírito Santo é aquele que nos dá sabedoria, compreensão, é aquele que aplica as verdades da salvação. Nós somos seus servos, instrumentos dele, e nos gloriamos nisso, e somos felizes nessa aceitação. E a aplicação à classe: use a lição, contextualize o seu conhecimento da classe e pense continuadamente na atividade de ensino. Se você foi chamado para ser professor de escola dominical, escola bíblica dominical, se você foi chamado para ser um obreiro, um educador cristão, se você tem alguma atividade de ensino, ou se você ensina porque você é cristão, e como eu disse, não podemos escapar do fato de que todos nós somos professores, acima de tudo, abrace o ensino como uma missão. A tabela que está no livro de vocês, ela caminha passo a passo em cada dia da semana, trazendo algumas sugestões do que você pode fazer. Ela é destinada a fugirmos daquela ideia de que preparar a lição de escola dominical é você separar 1 a 2 horas durante a semana onde você vai fazer esse preparo. Mas ele será muito mais eficaz se você separar períodos menores durante a semana, mas estiver a semana toda pensando na escola dominical. Então ela tem diversas áreas aqui onde você possa se concentrar, começando por leituras bíblicas todos os dias, obviamente. Oração sempre é a última parte aí da tabela, embaixo. Perguntas que você pode ir fazendo, leitura da lição, por aí, de tal maneira que se você for fazer e for seguindo passos semelhantes aí durante toda a semana, você chegar no domingo, você está preparado para o ensino da lição. Eu não vou me demorar em cada ponto desse, porque eu já estourei aqui o meu tempo. Mas creio que também no livro tem algumas fontes primárias de referência comentadas, alguns livros que podem ser utilizados por você na questão do preparo da lição. E lembrando, o que Romanos 12, 7 registra para a nossa instrução. Vamos ler em voz alta? O que ensina, esmere-se em fazer. Essa é a nossa oração, para que Deus capacite cada um de vocês e que possibilite um bom preparo da lição da Escola Bíblica Dominical, que é o tema que procuramos desenvolver nessa manhã. Vamos orar.